Olá, amante do terror. Este SCP é mais um daqueles que seria apenas uma paisagem comum se não fosse pelo seu histórico sobrenatural. Ele se trata de uma poça relativamente grande com um líquido vermelho no lugar de água, que é comumente chamado de sangue, mas vários estudos foram feitos e na verdade esse líquido não vem de uma origem biológica, ou seja, não é sangue de nenhum tipo. Ela não tem margens definidas, é como um degradê. Você vai andando em direção ao centro da poça, e quando você menos percebe, já está afundando. Isso também vale para o contrário. Quando você estiver saindo da poça, a margem vai simplesmente aparecer sem você nem perceber. É algo bem estranho, mas para quem já está acostumado com estranhezas, é algo relativamente comum. Ao contrário de outras poças que geralmente são rasas, essa não tem um fundo definido, e se tem, nunca foi alcançado. E de acordo com uma missão que eu vou falar mais pra frente, esse fundo sequer existe, porque chegando em uma determinada profundidade, o líquido vai ficando cada vez mais espesso, a gravidade inverte e você é levado a um outro lugar. Mas, se fosse só por isso, esse SCP seria até considerado um class safe. Afinal, ele é só uma poça com um líquido estranho que aparentemente poderia ser um portal. Mas, justamente por ser supostamente um portal, não só podemos entrar, mas coisas do outro lado também podem sair. E isso já aconteceu várias vezes. Entidades costumam emergir dessa poça, sem aviso prévio, sem sinais. Então, quem está no local tem que estar preparado para que a qualquer momento alguma criatura saia de lá. E nem precisa se preocupar em pensar se é agressivo ou não, porque até agora, um total de 100% das entidades que saíram da poça são completamente hostis e perigosas. Então, a única coisa que tem que se preocupar é em exterminá-las o mais rápido possível antes que elas fujam. Inclusive, já teve uma entidade que foi a principal responsável por aumentar o nível de ameaça do SCP de Euclide para Keter. O SCP foi encontrado pela primeira vez por 2 sobreviventes de um acidente aéreo, e desde então ele foi dito como uma lenda urbana, até, é claro, a Fundação intervir e contê-lo, comprovando assim que não era uma lenda urbana coisa nenhuma, era mais uma anomalia, e uma das perigosas. Antes de vários incidentes acontecerem, a Fundação tinha designado a Estação de Vigilância Epsilon-38 para tomar conta da contenção do agora SCP-354. Epsilon-38 tinha o objetivo não de apenas vigiar, mas também estudar como essa anomalia funcionava, o que até então era um completo mistério, já que não se tratava de uma poça comum, mas de uma com um líquido vermelho estranho que parecia, mas não era sangue, e não tinha fundo visível e nem palpável, fora a possibilidade de ser um portal para uma possível outra dimensão. Primeiramente, assim como toda e qualquer anomalia nova contida pela Fundação, SCP-354 era um classe Euclide, justamente pelo fato de eles não saberem absolutamente nada sobre. E se fosse só pela poça, apesar de anômala, poderia ser considerada um classe safe. Porém, depois de eles analisarem melhor, e depois de um incidente com uma entidade que surgiu de lá, eles o classificaram como Keter. A entidade em questão era dita como um morcego gigante, que assim que emergiu, a Fundação imediatamente perdeu contato com a estação. Então, ela mandou uma MTF para lá para abater a criatura. E assim que abateram, foram ver como os funcionários estavam, e infelizmente, não tinha sobrado nenhum sobrevivente. Todos os funcionários que estavam lá morreram. E foi a partir daí que ela foi classificada como Keter, porque a qualquer momento, alguma entidade mais poderosa que a média pode emergir e destruir tudo na sua frente. Eles chegaram a registrar parcialmente todas as entidades que já saíram dessa poça, e cada uma é diferente da outra, uma mais bizarra do que a outra. SCP-354, dígito 1, entidade original que destruiu a Estação de Vigilância Epsilon-38, semelhante a um morcego gigante, neutralizado pela Força-Tarefa Móvel. SCP-354, dígito 2, criatura mamífera do tamanho de um urso coberta por espinhos afiados, semelhante a uma equidna. Foi virtualmente à prova de balas, mas foi inapta a escapar do recinto envolvendo a poça, neutralizada por napalm. SCP-354, dígito 3, esfera metálica negra capaz de levitação,
emitiu níveis concentrados de radiação em feixes precisamente direcionados suficiente para instantaneamente aleijar e depois resultar em morte. O diretor da área derrubou o SCP-354-3 com uma marreta, o desabilitando. SCP-354-3 se autodestruiu após, causando pequenos danos estruturais e ferindo severamente o doutor. Ele fez uma recuperação total e foi muito elogiado por sua bravura. SCP-354-4 Criatura humanoide reptiliana, aproximadamente 4,6 metros, 15 pés de altura. Escapou do recinto cercado e da Área 354. Tiros causaram danos físicos muito pequenos e foi muito ineficiente. Força-tarefa móvel Omega 7, Caixa de Pandora, foi despachada e sucedeu em neutralizar a criatura. SCP-354-5 Dados expurgados. SCP-354-6 aparentou ser o ser humano do sexo masculino de linhagem indiana. Como o recinto em volta da poça não tinha sido totalmente reparado, SCP-354-6 foi imediatamente morto com um tiro antes que tivesse a chance de fugir. Diretor da área expressou seu descontentamento na apressada execução, cujos testes revelaram ser idêntico a um ser humano ordinário. SCP-354-14 Maioria do corpo da criatura permaneceu imersa abaixo da superfície da poça. 5 tentáculos parecidos com os de Octopode foram avistados emergindo da poça e sobrepondo as paredes do recinto. Vários funcionários classe D foram apanhados pelos tentáculos e puxados para baixo da superfície da poça. Depois de receber danos massivos do tiroteio, SCP-354-14 retornou para a poça e desapareceu. Nenhum funcionário levado pela criatura foi recuperado. SCP-354-15 Criatura felina composta de uma estrutura cristalina de tons de azul, mais tarde revelada como gelo. Era capaz de pular acima do recinto cercado e era ágil o suficiente para desviar da maioria dos tiros. Foi ativamente hostil e atacou qualquer funcionário que o comprometeu. Sujeito engajou o SCP-354-6 sobre sua imersão da poça e foi terminado em combate. SCP-354-16 Criatura felina composta de uma pedra negra vermelha escura, mais tarde revelada como magma parcialmente solidificado. Tiros provaram em sua maioria ineficiência contra sua pele. Não foi hostil a funcionários e não tentou escapar do recinto cercado até ser engajado por SCP-354-15. Pôs um fim em SCP-354-15 com sucesso e cresceu menos ativamente como se seu corpo tivesse resfriado. Depois de se solidificar completamente e permanecer imóvel desde então, sujeito foi movido para o escritório de um dos doutores por propósitos estéticos. SCP-354-18 Máquina metálica humanoide, descrito por vários funcionários classe D como um exterminador do futuro. Sujeito possuía um dispositivo de camuflagem, tornando-o invisível aos olhos humanos. Sujeito era altamente adaptado ao combate e assassinou cerca de 90% dos funcionários guardas da Área 354 como invadiu a instalação. Aproximadamente 60 minutos depois de emergir da poça, sujeito cessou as suas funções e desligou-se. Sujeito foi desmontado e a sua célula de energia foi eliminada. E se você estivesse perguntando o motivo pelo qual eles não destruíram essa poça ainda, bom, eles tentaram e só pioraram tudo. Hoje em dia, quem está contendo o SCP é o sítio de contenção da Poça Vermelha, porque a estação de vigilância Epsilon 38, junto da Área 354, foi completamente destruída. Isso ficou como o pior incidente que já aconteceu envolvendo esse SCP. Não se sabe o motivo que levou os funcionários a detonarem a ogiva nuclear, mas eles o fizeram e evacuaram quase toda a área. Acredita-se que eles tenham visto ou ouvido alguma coisa que fez com que eles quisessem exterminar toda a área junto do SCP. Mas tudo o que conseguiram foi obliterar a área, mas o SCP ainda continua intacto. E pior, parece que agora está furioso e crescendo de tamanho aos poucos. Uma MTF foi responsável por procurar os funcionários restantes do incidente com ogiva nuclear, e parece que os sobreviventes tiveram suas mentes corrompidas pela poça de alguma forma. E o resultado foi um comboio de funcionários tanto de classe D quanto de classe superior fazendo uma chacina contra essa MTF. E depois disso, eles nunca mais foram vistos de novo.
De acordo com um agente entrevistado, a poça estava somente brincando quando enviava aquelas entidades. Era tudo somente um jogo. O problema é que quando eles tentaram destruí-la, ela obviamente não gostou nada disso, e agora está se expandindo pouco a pouco. E parece que o objetivo é engolir tudo. E quando digo tudo, eu quero dizer tudo. E para você que está se perguntando o que tem do outro lado da poça, tem o registro de uma missão que eles fizeram com um submarino e uma equipe de 8 pessoas. Marty, o piloto, Agente Swanson, Agente Turquesa, Agente 86, Dr. J. MacArthur, Chris Simons e Leroy Tucker. Eles iriam explorar o que teria no fim dessa poça. E resumindo, a poça realmente era um portal. E eles foram levados até uma outra dimensão com perigos extremos, tanto do próprio ambiente quanto das criaturas estranhas que lá habitavam. E nesse meio, vários deles morreram ou desapareceram e não voltaram. Mas, de acordo com a staff, nenhum desses funcionários realmente existiu, e nenhuma missão como essa foi aprovada desde o momento em que contiveram esse SCP. Então, o que aconteceu? Como não se sabe a origem desse documento, pode-se teorizar que ou esse documento foi só uma hipótese super detalhada do que aconteceria caso alguma equipe fosse enviada para o fundo dessa poça, ou pode ser que essa missão realmente possa ter acontecido. Mas com as propriedades anômalas dessa poça, a existência de todos os envolvidos foram simplesmente apagadas, e todos os seus registros foram levados juntos, incluindo a missão. É só uma teoria. Mas se for verdade, talvez essa poça seja muito mais perigosa do que realmente parece.